Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa marca assim cheia de paradoxos, a Rolex. Exato. Uma das mais famosas do mundo, né? Mas a empresa por trás, uma fundação, é super secreta. E vende mais de 1 milhão de relógios por ano, o que é enorme, mas ao mesmo tempo é o suprassumo do luxo, da exclusividade. Uhum. E tem aquela coisa, é um ícone suíço, mas quem fundou foi um alemão e foi em Londres. Pois é. E como que um produto, vamos ser sinceros, tecnicamente obsoleto, virou esse objeto de desejo tão forte? É fascinante. Nossa ideia aqui é justamente desvendar um pouco dessa história, sabe? Olhando para o que o pessoal do Acquired levantou sobre eles. Boa. Vamos tentar entender as origens, as inovações-chave, o marketing, como eles chegaram até aqui. Isso aí, desmistificar um pouco a lenda. Então, vamos lá. O começo, Hans Wilsdorf, alemão, funda a Wilsdorf Davis, em Londres, 1905. Mas o foco inicial não era bem relógio de pulso, né? Não mesmo. Era mais importar em montar relógios com mecanismos suíços. Mas ele teve uma sacada. Viu soldados na Guerra dos Boeres usando relógios amarrados no pulso. Ah, por praticidade, né? Exato! E ele pensou, o futuro é esse. Só que para isso, precisava de mecanismos pequenos e precisos. Aí entra a parceria com a Egler, na Suíça. Uma parceria crucial, mas que foi informal por décadas. E o nome, Rolex, surgiu em 1908. Isso. Dizem que ele queria algo curto, fácil de pronunciar em várias línguas, sonoro e que ficasse bonito no mostrador. Rolex parece que cumpriu tudo isso. Mas tinha um desafio enorme. Naquela época, relógio de pulso era meio frágil, coisa de mulher, não era visto como preciso. Como ele mudou isso? Prousando, ele foi atrás de certificados de cronômetro. Conseguiu um na Suíça em 1910, mas o grande lance foi o certificado do Observatório de Kew, na Inglaterra, em 1914. Kill. Isso era tipo o padrão ouro da precisão, né? Exatamente, era a validação máxima. Isso deu muita credibilidade para o relógio de pulso como um instrumento sério e confiável. E logo depois veio a Primeira Guerra. O clima anti-alemão na Inglaterra ficou pesado, impostos subiram. E ele teve que sair de Londres, foi para a Suíça. Primeiro para Biel, pertinho da Igler, e depois se estabeleceu em Genebra, em 1919. Uma mudança forçada que acabou sendo ótima, né? Associou a marca de vez ao prestígio do Swiss Made. Sem dúvida. E foi na Suíça que vieram as duas grandes inovações que definem a Rolex. A primeira foi o Oyster. A famosa caixa à prova d'água. Isso. O problema era que poeira e umidade entravam fácil nos relógios de pulso e estragavam tudo. Wilsdorf comprou uma patente-chave de coroa rosqueada em 1925 e lançou a caixa Oyster em 1926, totalmente vedada. E aí veio aquele golpe de marketing sensacional. A Mercedes Glides. Sim, em 1927, ela atravessou o Canal da Mancha a nado usando um Rolex Oyster. Foi notícia no mundo todo. E o relógio saiu funcionando perfeitamente, né? Intacto. Provou que o Oyster aguentava água, pressão, tudo. Virou sinônimo de robustez. Mas ainda tinha um probleminha. Qual? Para dar corda todo dia, precisava desenroscar a coroa. Isso comprometia a vedação do Oyster. Ah, claro. E a solução foi? O movimento Perpetual, patenteado no comecinho dos anos 30, um sistema de corda automática com um rotor que girava 360 graus com o movimento do pulso. Diferente dos sistemas anteriores, que eram meio barulhentos ou não muito eficientes, né? Exato. O Perpetual era silencioso e super eficiente. Finalmente, o relógio automático era prático e confiável. Aí sim, precisão, mais Oyster, mais Perpetual. A fórmula do relógio moderno estava pronta. Base técnica resolvida. E como eles construíram a imagem de luxo e poder, principalmente depois da Segunda Guerra? A estratégia pura. Começaram a presentear líderes mundiais. Churchill ganhou um Datejust, Eisenhower também. Associando a marca à vitória, ao poder, ao sucesso. Exatamente. Abriu as portas do mercado americano pós-guerra. E aí, nos anos 50, veio a era dos relógios-ferramenta. Submariner, GMT Master, Explorer, cada um para uma atividade específica. Mergulho, aviação, exploração. Isso. E depois o Daytona para o automobilismo. Criaram relógios que eram símbolos de um estilo de vida aventureiro, profissional. E, claro, teve o James Bond. O Sean Connery usando o Submariner, isso deve ter sido gigantesco para a imagem da marca.
Com certeza, impulsionou demais a percepção global. Falando no Daytona, é curioso que ele não foi um sucesso imediato, né? Pois é, como que ele virou esse ícone de colecionador super hypado? Foi uma construção. A associação com o Paul Newman, que usava um modelo específico, e a paixão dos colecionadores italianos nos anos 80. Eles meio que redescobriram a Daytona e ele virou um objeto de culto. E isso ajudou a criar todo esse mercado de relógios vintage e o conceito de hype que a gente vê hoje. Totalmente. Aí veio a crise do quartzo, nos anos 70 e 80. Relógios japoneses, baratos, super precisos, quase acabaram com a indústria suíça. Foi um baque enorme. Como a Rolex não só sobreviveu, mas saiu ainda mais forte. Essa foi talvez a maior jogada estratégica deles. Eles até chegaram a fazer um modelo a quartzo, o Oyster Quartz, para experimentar. Mas não foi o caminho principal. Não, a grande sacada foi, em vez de tentar competir com o quartzo, em preço ou precisão eletrônica, eles dobraram a aposta no relógio mecânico. E sim como um item de luxo. Exato. Focaram no artesanato, na herança, no valor da marca, no status. E aqui, a estrutura da Fundação Hans Wilsdorf foi absolutamente chave. Por quê? Qual a vantagem? Enquanto muitas outras marcas, que eram empresas listadas ou com acionistas pressionando por lucro rápido, entraram em pânico, cortaram custos, diluíram a marca para competir com o quartzo, A Rolex pôde pensar diferente. sim, a fundação permitiu uma visão de longuíssimo prazo. Eles puderam ignorar o pânico do mercado e bancar a aposta de que o relógio mecânico sobreviveria como símbolo de luxo e tradição. Foi uma aposta que pouquíssimos poderiam fazer. Entendi. Visão de longo prazo e independência financeira para bancar essa visão. E depois ainda teve a verticalização, né? Com o Patrick Heininger. Isso. Eles começaram a comprar seus principais fornecedores, incluindo a própria Egler, lá em 2004. O objetivo era controlar toda a cadeia produtiva, Desde a fabricação das menores peças até a montagem final. garantindo controle total sobre a qualidade, a produção, a inovação. Isso reforçou ainda mais o status de manufatura de luxo e a consistência que o mercado esperava. Que jornada, hein? Desde a visão do Wilsdorf em Londres até esse gigante suíço. Inovação técnica com o Oyster e o Perpetual. Marketing super inteligente desde o começo, com a Mercedes Glitz, depois os líderes mundiais, James Bond. E essa estratégia de se posicionar como luxo absoluto, que resistiu até a crise do quartzo, e conseguindo manter esse paradoxo. Produção enorme, mas percepção de exclusividade total. É um equilíbrio muito delicado que eles dominam como ninguém. O segredo, o controle da produção, a fama. O que me deixa pensando, eles são mestres em criar desejo controlando a oferta, né? Com aquelas listas de espera famosas que ninguém entende direito como funcionam. Sim, a escassez controlada é parte central da estratégia hoje. Mas será que isso se sustenta para sempre? Num mundo que parece valorizar cada vez mais transparência, acesso, será que essa exclusividade meio fabricada, essa dificuldade de comprar, não pode acabar afastando uma nova geração de consumidores? Fica a reflexão, né?